Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação, através do Facebook, também através do Sicom, está aí aparecendo na sua telinha. Eu hoje vou pedir licença a vocês, nós vamos fazer um programa hoje interessantíssimo. O nosso convidado é um político de relevância no país, que nós podemos tratar aqui de forma muito aberta de todos os assuntos, que vai ser diretamente ligado a você, também síndico, você condômino, você cidadão, porque se aproxima das eleições. E nós precisamos discutir essas questões que envolvem o nosso país. Está conosco o Rubens Moscatelli, nosso comentarista. Obrigado, Rubens. Você só esqueceu de falar da palavra principal sobre o assunto que nós vamos tratar, que é política. Política, exatamente. Que é uma questão que envolve tanto o eleitor, o cidadão que vai votar, ou aquele que vai se candidatar, mas principalmente todos nós. Sem política não existe Estado, não existe governança, não existe uma organização social melhor. Lógico que a gente tem que procurar sempre qualificar melhor os nossos representantes, né? Está conosco hoje, aceitando o nosso convite, Cândido Vacareza, é médico, político, hoje está afiliado ao Avante, foi deputado federal por 2 legislaturas pelo Estado de São Paulo, deputado estadual também por 2 legislaturas pelo mesmo Estado, e foi líder do governo Lula, líder do governo Dilma, teve uma participação direta no cenário político nacional e aceitou graciosamente os nossos convites, e temos um prazer de tê-lo conosco, tratar de todos os assuntos explicativos e outros tantos que vão poder analisar o futuro desse país nas eleições que se avizinham. Querela, primeiro eu quero te cumprimentar o Moscatelli, o Rubens, e dizer que nós montamos aqui uma mesa de descendentes de italianos, perfeitamente, de pessoas que vieram de outros estados, como eu, que vim da Bahia, e São Paulo é esse estado generoso, que é formado pelas pessoas do mundo inteiro, e do Brasil, pessoas de todos os estados. Então, eu tenho uma relação muito interessante com São Paulo. A outra, quero cumprimentar os condôminos, as pessoas que estão nos assistindo, e me permita já fazer um pequeno comentário. Eu acho que o Chiarella tocou num assunto importantíssimo, que é a importância da política. A política, com essas denúncias da corrupção, com a situação que está acontecendo, com a revolta do povo, as pessoas muitas vezes se revoltam, no geral, com a política. Não existe saída boa sem a política, sem os políticos que nos restaram e sem os partidos. Toda vez que o mundo procurou uma experiência sem política, deu errado. Ou que procurou uma experiência sem democracia, sem debate e sem as urnas, deu errado. E vai ser assim, porque mesmo com seus defeitos, a melhor alternativa para resolver os problemas é o povo fazer boas escolhas. E a partir das boas escolhas, não é aquela escolha mágica, o salvador do mundo. É a partir de um programa do que a pessoa diz que vai fazer. E se a pessoa fizer diferente, ela não se elege mais. Perfeitamente. E completando, nós vivemos voltados na política, não é? Você dentro da sua casa certamente faz a sua política lá com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, da forma como você planeja a sua vida, e como nós vamos aqui planejar tudo aquilo que nós queremos para o nosso país, para o futuro. Antes, Rubens, eu queria até pegar aqui é um médico atuante, né? Que é ginecologista, não é isso? Sou ginecologista obstetra e sou sanitarista. Eu vou lhe tratar de deputado. Me trate de quem Vacareza, já foi. Como você quiser. Então vamos lá. Como você quiser. Deputado, é o seguinte. Você já foi síndico? Eu queria fazer essa pergunta só para quebrar o gelo um pouquinho e entender se sim ou não. Olha, eu nunca fui síndico.
não quis enfrentar essa... Não é que eu não quis, eu não tive oportunidade, nunca disputei. Nos condomínios que eu morei, eu sempre apoiei um síndico. Eu moro num apartamento há 8 anos, na Moca. É uma síndica, por sinal, administra muito bem o nosso apartamento. Eu acho que o trabalho do síndico deve ser um trabalho muito difícil, porque mesmo as pessoas se dedicando e trabalhando bem, tem sempre quem reclama. Mas eu acho que a vida é assim, ou em qualquer lugar do ser humano é assim. Ô Rubens, a política do síndico lá também é uma política difícil de ser feita, não é? Com certeza, porque nós esquecemos muitas vezes que não existe no ser humano a perfeição. Sempre vai haver alguma coisa que eu preciso melhorar e que, principalmente, os meus pares vão apontar para mim, vão dizer assim, olha, está tudo lindo, maravilhoso, 99%, mas esse 1% é o que está me incomodando. É exatamente ele que me atrapalha, né? Mas olha, eu queria tratar de um assunto aqui, voltado para a política, né? Hoje a gente vive uma dicotomia, que nós podemos chamar assim, no cenário político nacional, né? É verdade. Nós temos ali projetado para o futuro das eleições, que ainda há uma grande interrogação por conta de denúncias, e depois eu vou querer ouvir do Vacarezza a questão de denúncia também, que foi envolvido na Lava Jato, se afastou do Avante, do diretório, como estava para poder se defender, não é? Que ninguém pode ser condenado sem o princípio do contraditório nesse país, e nós precisamos ouvir a todas as partes. Mas, quando eu falo de dicotomia, eu falo hoje num cenário político de dois opostos, de uma extrema esquerda e de uma extrema direita. Numa ponta, a possível candidatura, que já se apresenta, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E na extrema direita, do Bolsonaro, que tem levantado essas questões. E aí a gente fica perguntando, cadê o equilíbrio desse país? Esse país está separado entre coxinhas e mortadelas, e nós vamos viver uma política antidemocrática? É isso? Olha, Querela, eu acho que o Brasil é muito maior do que isso. Se nós repararmos na história do Brasil, nós sempre tivemos confrontos, mas nós nunca tivemos extremas. Então, a primeira coisa que a gente precisaria é baixar a bola, e eu acho que o Brasil precisa de paz. Mas não está caminhando para os extremos? O Brasil está tendo uma violência muito grande, um confronto muito grande, mas nem, eu vou falar uma coisa, inclusive, que meus eleitores não vão gostar, nem o Lula é de extrema esquerda e nem o Bolsonaro é de extrema esquerda. Extrema direita. A extrema direita, quando você vê aquela ação violenta que a gente está acostumado a ver no mundo, pessoas botando bomba, se explodindo, atirando, matando gente. E também na extrema esquerda. Se veste de bomba aqui, ele mesmo se explode, mata gente e nem se cumprimentam. No Brasil não existe terremoto, no Brasil não existe geleiras que impeçam a nossa agricultura, e no Brasil, na política, tem confrontos. Agora nós estamos caminhando por um terreno muito ruim, que eu diria que é muito mais a intolerância, porque quando você vai a fundo, a extrema o Bolsonaro é de direita, não tem dúvida. O Lula é da esquerda, mas nenhum é da extrema. Calma. O Lula governou o país 8 anos. Eu vi muita gente de direita elogiando. O Meirelles foi presidente do Banco Central. Que extrema esquerda é essa que bota o Meirelles na presidência do Banco Central? O Bolsonaro diz que é de extrema direita, que é a favor de tortura, que é a favor disso. Ele é de outra época, para começo de assunto. Ele fala. Agora, o que é que ele fez de fato? Foi deputado federal, votou uma série de coisas junto com o Lula. Eu era líder do governo. Eu vi várias vezes o Bolsonaro votar no governo do PT. Apesar de nós... Então, no Brasil, o problema é o seguinte, nós temos que deixar o faz de contas. O Brasil precisa romper com algumas questões para a gente poder se desenvolver. Então, mas a gente tem... hipocrisia, só para concluir, a hipocrisia, porque quando você entra numa disputa eleitoral tem muita hipocrisia, o cara fala o que o outro quer ouvir e não fala o que defende. Deixar de lado essa linha de confronto, nós precisamos de paz.
e precisamos de um programa maduro, que tenha educação em primeiro lugar, e a educação que eu estou falando não é ProUni, FIES, é escola de tempo integral, é qualidade de ensino. Tem um grande projeto de desenvolvimento com base no outro modal de transportes, com estrada de ferro, com navegação de cabotagem, hidrovia. Nosso país é um país maravilhoso. Maravilhoso. Agora, a gente não pode fechar os olhos, né? Para quando a gente fala tudo isso, a gente até concorda, mas a gente tem que caminhar que esse país tem feito política, e a política que o país tem feito, e a política que nós temos visto, é uma política de fisiologismo. E isso não tem bomba, mas estão morrendo no hospital. Não tem bomba, mas não tem saúde, não tem educação. Estamos fazendo o país, fragmentando um país que podia estar muito mais à frente do que ele está hoje. Eu queria ouvir a sua opinião, Rubens. Não, dentro do que você está falando, Querela e o Vacareza, o deputado acabou de mencionar, realmente nós não podemos ir para os extremos. A gente tem que fazer um filtro muito bom na hora do voto. A dificuldade está em escolher isso. Por quê? Realmente, fisiologismo e questões de má gestão, elas vêm se demonstrando cada vez mais complexas para todos nós. Como é que você pode ter um sistema único de saúde em que cada um de nós tem que pagar o plano de saúde para poder ter um mínimo atendimento? E aqui tem um médico que pode falar isso com muita propriedade. De trabalho no sistema único de saúde. É uma coisa que o Sistema Único de Saúde, quando ele foi elaborado e colocado na Constituição, ele foi elogiado, inclusive, no exterior. Foi um sistema que ele é melhor do que, por exemplo, os Estados Unidos, é melhor que o Canadá, são países desenvolvidos. A gente tem visto isso. Só que a gente tem essa inversa proporção. Você vê, por exemplo, tem estados brasileiros que já estão quebrados, não só de hoje, mas já está quebrado há muito tempo, em que o Sistema Único não consegue absorver. E o camarada não tem dinheiro para pagar o plano de saúde. Eu citei o sistema... Eu estou citando isso por causa... É uma questão de gestão. Para você poder nos entender, porque, na verdade, o Estado ele transferiu para o ente particular várias das suas atribuições. O estudo para o ente particular, a saúde para o ente particular, a segurança para o ente particular, e nós precisamos rever isso, e essa revisão é feita através do voto direto. Nós vamos ter que fazer um intervalo comercial rapidinho. Pois quando é bom vai rápido. E na volta nós vamos falar de política e vamos poder falar também da questão da denúncia da Lava Jato e o porquê e aonde que nós vamos chegar com essa história. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com foi indicada e é finalista na categoria TV por Assinatura Regional ao Prêmio Veículos de Comunicação, que é uma iniciativa da editora Referência e revista Propaganda, com o apoio da Academia Brasileira de Marketing, a Abramark. A premiação é um reconhecimento aos veículos que mais se destacaram no decorrer do ano, onde são avaliadas ações comerciais, de marketing e de audiência que geram resultados e garantem o sucesso de veículos de comunicação. Nessa 31ª edição, conta com 29 categorias, referentes
anteriores ao ano de 2017. A seleção conta com mais de 1.500 profissionais de mídia das principais agências de publicidade, que são consultados para eleger os finalistas. Neste processo de consulta, os profissionais recebem uma lista com as categorias e indicam espontaneamente os veículos que mais se destacaram no ano em cada uma delas. A TV Com agradece o reconhecimento de estar entre os melhores. TV Com, sempre com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa Ver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o Rubens Moscatelli e também Cândido Vacareza, médico, político, ex-deputado, e nós estávamos aqui conversando no primeiro bloco a respeito da situação política do nosso país. Só amenidades, né? Só amenidades, por enquanto. Não, mas o que eu entendo é o seguinte, que é o que nós precisamos entender, é que eu creio no meu país, eu acredito no meu país. Não é? Eu acredito que ainda existam, e tem mesmo, na bem da verdade, políticos com boa vontade. Não é? Existe uma grande dificuldade sistêmica da forma como se faz política no país, lá no Congresso Nacional, lá no Senado Federal, e isso nós sabemos. E é isso que nós, como formadores de opiniões também, né, e como professor que sou, e os meus alunos também me assistem, sabe qual a preocupação do jovem estar inserido na política, do jovem estar tendo disposição para eleger, para perceber quem são seus candidatos, para avaliar programas, que é a grande dificuldade, e programas verdadeiros, não programas que são verdadeiras ilhas da fantasia, que a gente sabe que não vai sair do nada para lugar nenhum. Programa de marketing. De marketing político total, para se eleger. Mas eu queria dar uma oportunidade para o Vacareza no seguinte sentido. Vacareza, você se afastou do Avante para poder se defender e passou por lá por alguns momentos difíceis da sua vida, não é? Teve a sua prisão decretada e depois, por todas as circunstâncias processuais, você está aqui e está se defendendo. Queria ouvir a sua opinião e que você que está nos assistindo está curioso em saber qual é o posicionamento dele. Vamos dar oportunidade para ouvir. Primeiro, eu achei muito importante você me fazer essa pergunta e eu posso me dirigir ao país, à população, aos meus filhos, aos meus familiares, de cabeça erguida. Contra mim, houve uma denúncia de 2012 de um único delator que não tem prova, não tem movimentação de dinheiro, não tem dinheiro no exterior, não tem conta, como meu sigilo foi quebrado. Tanto é que você está aqui, né? Tanto é que eu estou aqui, mas espero e acredito na justiça, espero que o juiz Sérgio Moro me absolva. Não tem nem processo contra mim, o que existe é um inquérito. Perfeito. Eu acho que existe um exagero nessas prisões e nas buscas e apreensões, mas isso é um assunto da justiça que eu vou discutir na justiça. E eu não busco politizar essa questão. Eu quero, se tem uma acusação a mim, eu tenho que me defender. Eu vou provar a minha inocência. Deveria ser o contrário. Quem acusa, provar que você deve. Então, eu não tenho medo disso. Eu acho que o Brasil tem sim um problema de corrupção, tem que ser combatido. Não acho que é o pior problema do nosso país. Eu acho que o pior problema do nosso país é a falta de educação de qualidade, a falta de infraestrutura e uma burocracia imensa que atrapalha o nosso país. A corrupção tem que ser combatida e é a justiça, a polícia, o Ministério Público que tem que tratar disso. Quero só me alongar mais um pouco para te dizer o seguinte: eu não tenho nenhum débito com a justiça. Nunca fui processado,
Nunca fui condenado e tem esse inquérito da Lava Jato que ninguém vai provar nada contra mim. Porque não tem movimentação de dinheiro. Nenhuma empresa minha, eu era dono de uma pequena consultora, sou ainda, recebeu dinheiro da OAS, da Odebrecht, não teve lavagem de dinheiro, não teve nota fria, não teve nenhuma movimentação. Isso será provado. Espero que provar antes da eleição, até para eu poder disputar em condições mais confortáveis. Perfeito. Se não, quem me perguntar, eu não tenho, como eu te disse, olha, não tenho nenhuma restrição, nenhum tipo de pergunta. Mas acho positivo todo o movimento de combate à corrupção. Só que isso tem que ser para valer, entendeu? Tem que pegar todo mundo, quem tiver culpa tem que pagar. Rubens, você sabe que nós somos advogados, médicos, somos aqui profissionais liberais e sabemos que o nosso país ele funciona dentro do princípio das regras do contraditório. Estamos ali em vias de várias discussões dos procedimentos com o Ministério Público e com os procedimentos da Polícia Federal, e eles estão se alinhando em prol de uma única visão, que é o combate à corrupção, que ela realmente se tornou sistêmica e a gente não pode configurar aqui com um único partido, não é? Isso aí tá espalhado e a gente precisa ter essa consciência. Nós temos que tomar cuidado, que era o deputado acabou de trazer aqui uma situação na qual existe um inquérito, houve decretação eventualmente de prisão. Foi temporária, né? Mas o poder de investigação do Ministério Público não pode sobrepor as garantias individuais. Perfeitamente. A gente não pode ter um Estado policial. Eu não posso usar, né, do artifício de que eu deduzo que saiba muito para ver se eu prendo para falar. Né? Assim, pressupor... Isso é medieval, né? Como eu falei no outro bloco, a gente não pode levar em consideração que a política ela não é, pelo fato de a pessoa ser política, e aqui no Brasil tem que ser política partidária, por uma determinação da lei, por conta disso eu já sou considerado suspeito. Veja, as pessoas têm as suas afinidades, as suas... Veja, o Vacareza, ele é médico, a formação dele. Ele não existe ainda profissão de político, mas muita gente na imprensa fala que é político profissional. O camarada que é eleito e reeleito várias vezes acaba sendo mal considerado. O cara não sai de lá, tá? Mas tem que ver, como foi falado aqui, o programa, a trajetória, se o mandato tem sido um mandato positivo, não para o deputado ou para a deputada, mas para a população que o elegeu. É isso. Então, acho que a gente tem que fazer, sim, programas que sejam, inclusive, colocados no site, por exemplo, não sei se o Avante é assim, mas coloca lá programa de governo, é assim que nós vamos agir. Está lá no site. Hoje em dia, as pessoas vão lá e vão ver. E não só está lá no site, porque posso montar um site e não ser verdadeiro. Das informações que eu quiser, né? Essa mas, mágica da internet. Colocar uma transparência nessa questão dos objetivos do partido político, dos candidatos que ali estão, a trajetória de cada um é importante, porque não é que eu vá pré-condenar, mas eu vou pré-absolver aqueles que forem melhores. Perfeito. Eu acho que eu queria até completar o raciocínio de vocês, né? E você que está nos assistindo. Nós apoiamos a Lava Jato, que todos aqui apoiam a Lava Jato. Eu, particularmente, inclusive o trabalho que a Polícia Federal desenvolve. Não é? É óbvio que todas essas questões, dentro da lei e da regra, há alguns limites de atuação. E esses limites que têm que ser respeitados e a gente tem que buscar isso. Eu queria fazer nosso programa está voando, eu tenho 3 minutos, mas eu queria ouvir... Vamos ter que chamar o Vacareza de mais vezes. Tem que fazer um programa de 1 hora. Não, mas eu queria ouvir do Vacareza, que foi líder do governo Lula e líder do governo Dilma. Né? Você saiu do Partido dos Trabalhadores. Saí. Queria ouvir uma opinião muito pessoal sua, direta. Qual o futuro do PT nesse país? O PT é um grande partido. Tem uma liderança que é a liderança que tem maior expressão. A minha separação do PT, foi um divórcio amigável. Eu tenho posições políticas e ideológicas diferentes da do PT. Eu sou um cara de centro.
Acho que o Brasil precisa de paz. Acho que o programa do Brasil tem que valorizar, em primeiro lugar, Você a tinha até reforma manifestado tributária. seu apoio ao governo PMDB, inclusive. Manifestei. A reforma tributária. O Brasil não vai conseguir sobreviver com essa confusão tributária que nós temos. Nós temos que ter a educação em primeiro lugar, porque o que levou vários países do mundo a dar um salto ao passaporte para o futuro foi a educação de qualidade, não coisas que podem dar voto ou que sejam importantes, como eu disse. Educação, para mim, não é FIES, ProUni, ProNatec. Começar no fundamental. Exato, o fundamental e médio, formação de doutores, pós-doutores e novas tecnologias, inovação tecnológica. E o Brasil tem um problema que precisa ser resolvido de imediato, que é o problema da produtividade. Para ter produtividade tem que ter uma série de reformas que nós não fizemos, tem que ter ajustes no Código Florestal, porque aqui você não pode fazer uma série de obras que nós precisamos fazer, e tem que ter investimento em novas tecnologias e infraestrutura, não só ferrovia, hidrovia e navegação de cabotagem, mas as infovias e as novas formas de energia e de comunicação. Então, eu penso no futuro e não no século passado. O PT precisa se reinventar? Não, aí é um problema do PT. Eu não sou mais do PT, não vou voltar para o PT. Mas eu acho que precisa se reinventar. Eu quero conviver bem com eles. Perfeito. Mas eu sou de outro partido, eu tenho outras ideias. O Avante, então, está se reinventando? O Avante vai ser um núcleo de um grande partido de centro-esquerda no Brasil. Um núcleo, um dos núcleos, não o. Então é isso que nós queremos para o Avante. Então nós estamos elaborando um projeto para o Brasil, eu estou ajudando a escrever, e com a experiência que tive no governo do Lula, nós estamos elaborando um projeto para o nosso país. Os Estados Unidos têm um projeto para os Estados Unidos. Eles sabem o que eles querem dos Estados Unidos daqui a 50 anos. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares. A China sabe o que eles querem daqui a 1000 anos. O Brasil é a discussão momentânea. Esse não presta, aquele presta, não sei o quê, é bandido, é de esquerda, é de direita. Não é assim. Nós temos que ter paz. E o justo, o caminho mais adequado é sem os extremos. Perfeitamente. Agora, os colegas, seus colegas, ex-colegas, precisam se reinventar também. Nós temos grande dificuldade para votar projetos. Inclusive, nas questões, agora recentemente, na reforma trabalhista, não é? Que eu reputo, sempre falei aqui, foi extremamente salutar. Ela vai gerar emprego, não vai gerar emprego, nós falamos muito sobre isso, né? Mas que ela foi importante, foi. Rubens, nosso programa acabou, mas eu quero que você faça aí as suas considerações finais. Está pedindo para encerrar, mas nós vamos até estourar dessa vez, pode falar. Certo, então, na verdade, eu fico muito feliz de que a gente veja que há políticos ainda pensando na questão nacional de apresentar soluções de alternativa de algo que, veja, nosso país ele tem tanta possibilidade e a gente acaba desperdiçando porque acaba diminuindo, fica brigando, esse é corintiano, eu sou santista, então a gente vai ficar aqui, ou fla-flu, como falam os cariocas. Não é isso que vai resolver, nem nunca vai resolver. É achar o caminho o caminho do possível. Perfeitamente. Né? E fazer planejamento. Eu sempre falo condomínio começa tudo. Se não planejar, no meio do ano não tem mais dinheiro, você tem que fazer cota extra. E ninguém gosta de pagar cota extra. Muito bem. Né? Quero agradecer. Eu que agradeço. Cândido Vacarezza por estar obrigado. Aqui. Coragem de vir, falar e se explicar. É isso que nós precisamos, de político que venha à frente do povo e diga aquilo que está vivendo e aquilo que viveu e o que pretende ainda fazer. E eu quero parabenizar você pelo teu programa. Muito obrigado. Eu queria deixar um recadinho para você que nos assiste, que na nossa vida, inclusive, é assim. Se a gente sonha e não planeja, o seu sonho certamente vai ser uma grande desilusão. Então, planeje, porque nós precisamos de um país que também planeje. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.
Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.